Bom dia, turma do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, certo? Hoje é a nossa segunda aula da terceira unidade. Então, vamos lá. Relembrando um pouco do conteúdo visto na aula anterior, nós vimos os níveis de organização dos componentes bióticos, ou seja, dos seres vivos, desde um organismo, que é um ser vivo, até a biosfera, não foi isso? E na aula de hoje nós iremos conhecer, ou seja, iremos aprofundar o nosso estudo acerca dos ecossistemas, certo? O que é o ecossistema? Lembrando que ecossistema é o conjunto formado das interações entre os fatores ambientais, como temperatura, como a regularidade das chuvas, a disponibilidade de água, os diferentes tipos de solo de uma determinada região. Essas são as características de um ecossistema. Lembrando que há diversos ecossistemas, tá? Há bem claro aí dois tipos, que é o aquático e o terrestre. E há um terceiro, melhor dizendo, que é ecossistemas de transição. O que pode ser esse ecossistema de transição? É que mescla ambientes terrestres com ambientes aquáticos. Um exemplo é as praias, tá? Então, os ecossistemas, eles podem variar em dimensão e em relação aos componentes ou nas relações entre eles. Desde um recife de coral, uma floresta, uma plantação, certo? Pode ser considerada um ecossistema artificial. A cidade pode ser considerada um ecossistema urbano. Então, são diversos os tipos de ecossistemas, certo? Por ser diversos tipos de ecossistemas, nós podemos classificar como ecossistemas naturais aqueles em que são encontrados na natureza, existem naturalmente, que não é uma plantação que foi criada pelo homem, que não é a cidade. Exemplos de ecossistemas naturais: florestas, montanhas, topos de montanhas, as profundezas dos oceanos, são ecossistemas. É como a Pro disse anteriormente. Existe o ecossistema terrestre, ecossistema aquático e o ecossistema de transição, tá? Que entre eles originam-se sobreposição, o que pode dificultar onde termina o ecossistema terrestre e onde inicia o ecossistema aquático. Como também nós podemos citar diversos ecossistemas terrestres, os desertos, as savanas, as florestas, entre outros. E os aquáticos, exemplo de lagoas, de rios, né? Ou seja, os mares também. Ou seja, os ecossistemas aquáticos são aqueles em que todos os seres vivos eles não conseguem viver fora da água, tá? Esses são os ambientes aquáticos. Como a Pro disse em aulas anteriores, os seres vivos eles estão em constante relação com os seres não vivos, eles dependem, certo? Essa constante relação nós podemos notar, por exemplo, as plantas. Plantas é um ser vivo. Elas necessitam do solo. O solo é um ser não vivo. Elas necessitam para que consigam se fixar, para retirar os nutrientes necessários para a sua sobrevivência e também onde vivem animais como minhocas, formigas e micro-organismos. Então, você percebe aí a interação necessária, sem deixar de citar também a luz solar, não é isso? Que é essencial para os organismos que se nutrem, digamos assim, não só dos nutrientes do solo, mas também adquirem energia através do processo de fotossíntese, não é? Que é quando consegue captar a luz do sol e realiza aí o processo de fotossíntese. Quando nós falamos em biomas ou ecossistemas, é interessante também citar o seguinte: os seres vivos, eles conseguem se adaptar às características do ambiente. Vou pegar como exemplo uma planta bem conhecida que vocês encontram a imagem dela lá na página 92. O mandacaru. Acredito que todos vocês conheçam, né? É uma planta típica de regiões secas, típicas de regiões desérticas, em que há uma escassez de chuva. Por quê? Porque essa planta ela consegue armazenar
água, né? O caule tem essa capacidade de armazenar água. Então, ela consegue sobreviver por longos períodos de estiagem. Então, cada ser vivo consegue se adaptar ao ambiente em que ele vive, as características. Por isso que, quando nós falamos em ecossistema, nós devemos levar em consideração não apenas os seres vivos, mas também os seres vivos, não vivos, a relação dos seres vivos com os seres não vivos e a relação destes no ambiente, tá bom? Lembrando que essa relação entre esses seres vivos nem sempre é harmônica, tá? Mas que é essencial, tá? É uma característica aí dos seres vivos e das espécies. Nem sempre essas relações são harmônicas. Há pontos positivos e há pontos negativos. Como assim? Os pontos positivos é quando favorecem aos 2 ou mais seres vivos envolvidos aí nessa relação. E negativo é quando um sai prejudiciado, tá bom? Como assim? Há a competição, certo? E a predação. A competição ocorre em espécies que disputam território, que disputam parceiros, certo? E aí essa competição pode ocorrer com atritos, com lutas mesmo desses animais. E a predação é aquele tipo de relação em que uma espécie se alimenta do outro. Como assim? Um assume o papel de presa e o outro de predador. Aí é positivo? Não, aí é negativo, porque uma das espécies vai sair perdendo, né? Então, nem sempre essas relações são harmônicas. A Pró vai deixar uma atividade para vocês com base no conteúdo do vídeo e deixarei também as páginas para estudo. Se caso você tiver dúvida, você entre em contato comigo durante a aula, tá? E se caso compreendeu tudo direitinho que é o que a Pró espera, tá? Que vocês tenham compreendido o que é um ecossistema, os diferentes tipos de ecossistemas e essas relações aí entre os seres vivos. A atividade estará disponível no ambiente virtual, vocês devem realizar e ao final sinaliza lá no grupo que já terminou. Lembrando, só sinaliza depois que terminar, tá? E façam a atividade com bastante atenção. Tem aluno que está respondendo de qualquer jeito e não vale, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.